Paz do Senhor, irmãos. Bom estar aqui, nesse altar, a minha igreja, entre amigos, né, no meio da minha família. Quero agradecer aqui ao pastor Silas, ao pastor Odilton, né, por me dar essa oportunidade e me permitir exercer o ministério da pregação aqui nesse altar. É uma honra, privilégio, né? Pregar é sempre uma alegria. E na nossa igreja, com tantos pregadores, tem muitos pregadores. Eu estou lá em Macaé, mas eu assisto os cultos aqui. Acho que nós, pastores, né, fazemos isso. E a gente vê que esse púlpito é um púlpito realmente muito seletivo, muito alto. Grandes pregadores passam por aqui. Hoje eu vou falar sobre um tema que diz respeito a todos nós. Todos nós. Não há ninguém aqui que esse tema não toque. Falar sobre tentações, vencendo as tentações. Talvez alguém aqui diga assim, pastor, não diz respeito a mim não e tal. Talvez tenha algum anjo aqui, né? Alguém que está num nível de santidade tão elevada que sublimou as tentações, mas a maioria de nós, não sei se tem alguém aqui assim não. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Gênesis 3, versículo 6. E viu a mulher, vou começar a ler porque Gênesis é fácil de achar, né? Então, já acharam. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Você pode dizer amém? Como eu disse aqui, todo crente está envolvido numa guerra continuada, numa guerra diária, numa guerra sem fim, uma guerra contra esse sistema mundano, né? Uma guerra contra a sua própria carne e uma guerra contra Satanás, o acusador dos santos, o tentador, né? Por isso que todo crente, independente da sua idade, da igreja que ele pertença, ele vai enfrentar tentação. Todo crente. O crente não pode ficar possesso nunca, porque ele tem o Espírito Santo. Ele pode, eventualmente, num dado momento, ser oprimido por forças externas, mas todo dia ele vai enfrentar tentações. É algo que faz parte da nossa caminhada. O ímpio, ele não encara isso como tentação porque aquilo não representa nenhuma resistência, né? Uísque, água de coco, tanto faz, né? Mas a gente, diante daquilo que contraria a palavra tal, e é tentador, a gente chama disso, de tentação, né? Então todo crente vai passar por isso. A tentação, ela surge a partir de uma atração que nós temos pelo proibido, né? A goiaba do sítio do vizinho, né? A goiaba da geladeira não interessa, geladinha, lavadinha, mas aquela que não pode, né? Atração pelo proibido ou atração por algo que não seja certo, que não seja correto. E é isso que gera o conflito na alma, é isso que gera essa guerra interna, né? De não querer fazer, mas ainda assim, às vezes, fazer. Porque é isso que a tentação desemboca, no pecado, na queda, né? Isso é tentação. E todo mundo, todo crente, enfrenta isso todos os dias. Quando eu leio esse texto de Gênesis, eu imagino Eva num paraíso, e eu fico imaginando quantas frutas Eva poderia comer naquele jardim. Deveria ter todas as frutas, das mais saborosas, das mais lindas, né? E todas saudáveis,
todas liberadas, sem agrotóxico, né? Sem agrotóxico. E sem falar que ela poderia comer à vontade, sem dor na consciência. Se engordasse, problema, não tinha concorrência, era só ela. Podia comer. Mas ela ficou ali, veja, diante da placa de proibido. Ela ficou ali, olhando aquela fruta, paquerando aquele fruto, justamente o fruto que Deus disse, esse não pode. Todos podem, esse não. E ela está ali, sendo atraída por aquilo que lhe era vedado. Né? Veja que o ser humano, ele sempre teve essa atração, né, pelo proibido. Faz parte da nossa natureza. Né? Não pode, não faça, não leia. Aí é justamente o que ele quer fazer. É justamente o que ele quer ler. Né? Tem um folheto que a gente entrega, não abra. É certo que vai abrir. Né? É certo, porque isso chama atenção. Né? Satanás, o tentador, ele só dá uma forcinha. Satanás, ele só sugestiona. Às vezes dá um empurrãozinho, mas o cara já vai ali, perto do abismo. O livro de Tiago fala que tentação é como um processo de gestação. Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao 15. Ele diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, a sua própria cobiça, o seu próprio desejo. E depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, engravidado o sujeito, a sujeita, fica grávido, grávida, dá à luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Veja, ele usa uma figura aí de uma gravidez, de um processo gestacional. A tentação, por isso, ela é um processo, ela é processual e ela é tipicamente humana. Não é divina, não é do humano, é nossa, é da nossa natureza. E pensando sobre isso, eu estudei há um tempo atrás sobre a tentação de Jesus. Se Jesus era 100% humano, Jesus foi de fato tentado? Será que Jesus foi tentado como nós somos tentados? A resposta simples e automática é sim. A gente vai usar o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que diz que nós temos um sacerdote, né, que é como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. É mais ou menos o que diz lá Hebreus 4,15, um sacerdote que não pode se compadecer de nós, mas que é como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Se você estudar o assunto, procurar isso em livros de teologia, você vai ver que os teólogos defendem que Jesus, de fato, não poderia ter sido tentado, apesar do texto. Pode estudar, pode ler, pesquisar, é isso que eles vão dizer. Inclusive, o livro mais lido nos seminários assembleianos, o que eu estudei. Não, Jesus não poderia ter sido tentado de fato. Eu acho que até desprezo esse versículo aqui, eu acho, de Hebreus, porque eles dizem que não havia em Jesus a semente do mal, o germe, né, da pecaminosidade. Jesus era totalmente puro. E eu fiquei pensando, os anjos também eram, os anjos não tinham esse germe do pecado e pecaram. Né? Adão foi criado totalmente puro, santo e pecou. Né? Eu não posso conceber um Jesus que não poderia jamais desobedecer. Eu não acredito num Jesus que não poderia, como homem, ter pecado. Isso seria diminuir o seu sofrimento. Isso seria diminuir a envergadura da sua conquista na cruz, de vencer a natureza humana, de vencer como homem, como eu. Né? Então, dizer que Jesus não poderia ser de fato tentado é tirar dele a condição de humanidade. Isso é algo muito complicado para mim. A questão mais conflitante, a meu ver, e essa sim é mais difícil, é porque a tentação nesse processo, ela chega a um instante em que ela se torna pecado, sim.
ela começa sem que seja pecado, mas chega um momento nesse processo interno que ela se torna pecado. E essa é uma teologia ensinada pelo próprio Jesus, não pela escola farisaica, mas pelo próprio Jesus, ou seja, um aspecto interior do pecado, o pecado dos pensamentos. Os fariseus, eles não enxergavam isso, é Jesus que traz isso à tona. Jesus diz, se alguém cobiça uma mulher, cobiça, ou seja, está falando do interior, Jesus diz, ele já adulterou com ela. Jesus fala, se alguém tem ódio do seu irmão, então já é um homicida. Veja que Jesus está falando ainda do processo mental, de algo que está ainda no coração, na mente, mas segundo Jesus já é pecado, porque a cobiça, nesse caso, já seria adultério e o ódio já seria um homicídio. Então, sob esse aspecto, realmente Jesus não pôde ter sido tentado, porque se ele cobiçou, então ele seria passível de ser acusado de adultério. Se ele teve ódio, ele poderia ser acusado de homicídio. Veja que Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Como entender isso? Nessa mensagem eu vou tentar desatar esse nó. E vou desenvolver 2 pontos. Primeiro, eu gostaria de pensar com você sobre este processo da tentação. Algo que você não vai encontrar em nenhum livro. Lembro de um amigo que faz assim, inclusive. Como a tentação se dá no interior do homem? E a partir de que ponto ele se torna pecado? 2, eu gostaria de analisar com você como nós podemos vencer a tentação. Como nós podemos interromper esse processo. O que a palavra de Deus nos ensina para que a gente vença essa guerra diária, essa guerra continuada que tem derrubado grandes mulheres de Deus, grandes homens de Deus e posto fim em muitos ministérios e em muitos projetos de Deus na vida de pessoas. Vamos então ao processo da tentação. Gênesis 3:6, o texto que nós lemos. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, e ele comeu com ela. Essa passagem revela exatamente esse processo da tentação e mostra algumas etapas que eu quero analisar com você. O primeiro estágio é o estágio da percepção. O texto diz, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Diga assim, viu a mulher. É a partir da percepção, do foco em algo, que aquilo que eu percebo passa a fazer parte do meu mundo interior, da minha mente, do meu coração. Eu posso ver algo e não perceber. Eu posso ver algo, mas não atentar, não dar importância. Mas é minha atenção focada que faz com que aquilo desperte algo dentro de mim, com que aquilo interaja com o meu sentimento, com minha vontade. E o mundo que Deus criou cá entre nós é um mundo cheio de coisas belas, cheio de coisas desejáveis, de coisas atraentes, né? Para se olhar, para se tocar, para se ver. É um mundo que tem coisas boas e coisas ruins, coisas certas e coisas não tão certas assim, coisas erradas. É assim desde o Éden. A diferença é que no Éden você tinha apenas uma árvore proibida. Hoje as coisas proibidas se multiplicaram exponencialmente. Tem muitos lugares e coisas proibidas. Há muitas coisas que disputam a nossa atenção no mundo em que a gente vive. Muitas coisas. Quem disse, né, que o mundo não tem nada que nos atraia, ou nada de belo, ou nada de interessante para a gente, deve ser cego ou louco. Porque o mundo tem, sim, muitas coisas que disputam nossa atenção. Claro que tem. Por isso chama atenção, por isso a tentação. E se nós não atentarmos para as coisas de Deus e passarmos a olhar para as luzes que piscam, para o brilho que nos atrai, certamente seremos destruídos. A tentação tem esse poder. Então,
A gente precisa saber disso, porque Satanás sabe bem. Ele sabe. A mulher que passeava no jardim, o texto diz que ela viu a árvore, ela viu o fruto, ela viu a beleza, ela percebeu, ela se interessou por aquilo, ela atentou para aquele fruto. E isso gerou dentro dela uma interação, uma influência. Se ela não tivesse atentado, se ela não tivesse visto, esteja certo, a tentação não teria surgido, não teria nascido. A percepção, portanto, é o primeiro estágio da tentação. Viu a mulher. O segundo estágio da tentação é a atração. O texto diz que a mulher viu a árvore, e a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Aquilo atraiu ela. Embora todos os seres vivos interajam com o mundo à sua volta, somente nós, seres humanos, seres pensantes, temos a capacidade de analisar algo belo, de admirar algo belo e algo feio, de julgar algo como sendo agradável ou desagradável. A mulher olhou aquela árvore, aquele fruto, e lhe pareceu agradável. Ela percebeu aquilo e aquilo lhe pareceu belo, agradável ao olhar, agradável aos sentidos. Veja, Deus é um Deus criativo, né? Deus é um Deus de muito bom gosto, haja vista a natureza. E a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Então, está no ser humano, criado à imagem de Deus, também o bom gosto. O ser humano, ele é atraído por aquilo que é belo. Isso está nele. Ou seja, aquilo que é bela também. Depende. Mas o ser humano, se algo lhe agrada o olhar, isso vai gerar dentro dele uma atração. Então, primeiro vem a percepção, depois da percepção, a atração, como a corda e a caçamba. Os dois estão juntos. Se eu olho alguma coisa e aquilo não me é agradável, então eu não me sinto atraído. Por isso que o prato, né, a comida, ela bem disposta, colocado de forma arrumada, ela parece mais apetitosa que a mesma comida, se ela não for posta, porque aquilo que é belo nos atrai. Depois da atração, temos um terceiro estágio, que é o desejo. O texto diz: e viu a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável. Diga, desejável. Veja, surge então aqui o desejo. E assim como a atração pelo belo é algo natural ao ser humano, a gente nunca vai ser atraído por algo feio, a gente nunca vai ser atraído por algo desagradável. Se aquilo não parece belo para você, não te atrai. Assim como a atração é natural, o desejo também é natural. Ele vem. Você pode mostrar um sorvete para uma criança num dia de verão, num dia de muito calor, e você coloca aquele sorvete com amendoim, com doce, com jujuba em cima, e olha para aquela criança e diz assim: olha que lindo, não deseje. É impossível. Isso não vai rolar, isso não vai acontecer. Porque tudo aquilo que nos parece atraente vai despertar naturalmente em nós o desejo. Foi Deus quem instalou o desejo na gente. É algo divino, de Deus. E a princípio não é pecado ainda. A mulher viu o fruto, achou agradável e desejou. Ou seja, é uma sequência programada, psicológica, emocional, programada. Foi agradável aos olhos. Nós atentamos para aquilo, o desejo vai surgir naturalmente. O desafio proposto pelo Evangelho ou por Deus não é nos livrar do desejo. Deus não quer que a gente não tenha desejo. Isso deve ser de uma religião oriental, coisa do tipo. Do Evangelho, não. A Bíblia mostra o desejo como algo inevitável. O nosso desafio é dominar o desejo, é controlá-lo. Deus disse para Caim: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Hebreus 4:7. O problema do desejo não é o fato dele existir dentro de nós.
O problema do desejo é quando a gente deixa de tê-lo e ele passa a nos ter. Quando ele nos domina, quando ele assume o controle. E a Bíblia, Paulo demonstra uma certa preocupação com os jovens. 2 Timóteo 2:22, Paulo diz, falando aos moços, diz a Timóteo, fuja dos desejos malignos da juventude, da mocidade. Fuja das paixões da mocidade, daquele desejo sem controle da juventude. Claro que todos temos desejos, não importa a idade. Hoje mesmo estava vendo na TV, uma senhora, uma mulher falando, no ônibus, sentou aquele senhor de 70 e tantos anos e passou a mão na minha mão. Eu falei, Jesus, meu, desejo não tem idade. Mas claro que na juventude, ele é mais colorido, né? Ele é mais forte, é mais agudo, né? Então, jovens cristãos, e eu fui jovem cristão, eu sou jovem já há muito tempo, né? Mas quando era mais jovem, assim, a gente passa muitos conflitos nessa área. Por isso eu tenho muita dificuldade, às vezes, o cara que nunca foi jovem na igreja querer ensinar jovem. Eu sei o que é sábado à noite sozinho, esperar no Senhor, né? E é verdade, você tem que esperar. Aí é difícil você lidar porque os hormônios estão borbulhando, né? Aquela coisa dentro de você, tudo te chama atenção, tudo te parece belo, né? Tudo é desejável. E você está num país tropical e é difícil lidar com o desejo, né? E aí eu fico vendo como pastor a turma, né? De um lado que ora assim, Jesus, né? Manda um anjo, apaga esse fogo, Jesus. Oh, meu Deus do céu. Apaga o fogo. Aí do outro lado tem a turma que ora, oh, Jesus, né? Manda fogo, queima minha carne, né? Queima meu desejo. O anjo deve olhar assim e dizer, é para apagar ou manda fogo? Eu não sei, né? Porque isso é de conflito mesmo. Mas deixa eu dar uma notícia para você. Deus não vai livrar você do desejo e não pode fazê-lo porque é natural. Esse fogo que tanto perturba você, jovem, hoje, é exatamente ele que vai produzir alegria no seu casamento amanhã. O que você tem que fazer é dominá-lo, controlá-lo. Peça graça a Deus, toma banho gelado, né? Ora mais, se envolve com as coisas de Deus e aprende a lidar com ele. A estratégia para lidar com ele é o que disse Paulo, fuja, vá para longe, faça como José, dá no pé. O quarto estágio no processo da tentação é o estágio da fantasia. O texto diz que a árvore era desejável para dar entendimento. Diga entendimento. A árvore era desejável para dar entendimento. E que entendimento esta mulher está pensando? No entendimento que a serpente conseguiu incutir dentro dela. Essa fantasia surge a partir daquilo que a serpente lhe informa. Aquele fruto a levaria a um novo nível de conhecimento. Aquele fruto faria com que ela desfrutasse de um entendimento superior. Você vai ser como Deus, Eva. Eu sou um animal e estou falando. Você já fala. Se você comer, provavelmente você vai ser muito mais fera e como Deus. E um argumento mais ou menos como esse. Veja, a serpente usou uma meia-verdade para produzir em Eva uma fantasia. Sim, ela passaria a ter um novo entendimento, especialmente o entendimento do bem e do mal. Mas a serpente não trouxe a informação de que aquele ato lhe causaria dor, produziria morte, a afastaria de Deus, porque não é papel da serpente ou do diabo falar a verdade, falar as consequências. O papel dele é alimentar a fantasia. Fantasia, ela passa a existir quando o desejo é aceito, quando ele é recepcionado na alma, quando o desejo que surge dentro de mim, ele passa a ser acalentado por mim, quando ele passa a ser alimentado, quando ele passa a ser abastecido. Então, quando isso acontece, o pecado já está instalado, esperando a hora de nascer, e é isso que diz Tiago. Nesse ponto da tentação, Jesus nunca chegou. Jesus nunca cobiçou o mal. Jesus nunca recepcionou o desejo da carne. Jesus nunca alimentou pensamentos impuros. A Bíblia diz, em tudo foi tentado, ou seja, ele teve desejos, em tudo teve desejos, mas sem pecado, ou seja, ele não flertou com esses desejos.
Ele não alimentou esses desejos, e esse é o entendimento. Você vai pegar uma revista semanal. Imagine, você está na sua casa e você vai pegar uma revista semanal. Quando você vai pegar essa revista, junto com a revista lá vem um envelope. E você abre o envelope e você vê que lhe mandaram um cartão de crédito que você não pediu. Invitation card. E você olha aquele cartão, você não é cliente, você não pediu. O que fazer, pastor? Basta quebrá-lo. Nada vai acontecer, você não pediu. Mas se você pegar aquele cartão e você começar a pensar naquela roupa nova que você precisa, você pegar aquele cartão e ligar para saber o limite, você perceber que dá para trocar de sofá, você pegar aquele cartão e começar a pensar-se, imaginar-se no shopping, comprando aquela promoção, né, e aproveitando para comprar aquilo que você gosta e tal, pronto, você já é cliente. É apenas uma questão de oportunidade, de tempo. Isso expressa bem o que é fantasia. É a aceitação pacífica do desejo. É quando eu concordo interiormente com a proposta da carne. A compra, o pecado, é apenas uma questão de tempo, de realização, porque ele já está no coração. Aí vem o quinto estágio, a decisão de transgredir. O texto diz, tomou do seu fruto. É a fantasia transformando-se em ação. É a fantasia nascendo, preparando-se para nascer. É a fantasia que vira o telefonema. É a fantasia que entra no carro, que toma a condução, que pega a pessoa, que vai para o motel, que faz tudo aquilo que antecede. É a fantasia transformando-se em prática. Ela tomou o fruto. Aquilo que ela havia gerado no interior dela. A fantasia, ela é gerada por um tempo, por semanas, por meses, às vezes por ano. A pessoa vai convivendo com aquilo até que chega um tempo que aquilo começa a chutar dentro. Começa um tempo que aquilo começa a arrebentar, a rasgar a alma. Porque é o tempo de nascer. É o fruto sendo pego pelas mãos. E a única maneira de parar o pecado nesse momento é abortar aquela fantasia. E isso é algo extremamente doloroso. Depois de dar os passos, depois de tomar decisões e chegar ali e dizer assim, não! Mas esse aborto, antes que a fantasia nasça, é o único caminho possível para que haja vida naquele que estava prestes a pecar. Porque se isso não acontecer, se não houver uma libertação desses pensamentos, se não houver uma libertação dessa fantasia, vai haver morte, vai haver pecado. O indivíduo vai morrer, diz Tiago, e tendo nascido, gera morte, a morte espiritual. Aí vem o sexto e o sétimo estágio, que é a prática e a contaminação. O texto diz, comeu e deu para seu marido, e ele comeu com ela. Uma característica do pecado, o pecado, ele pode começar internamente, de forma individual, mas vindo à luz, ele sempre vai contaminar. Eva cedeu à proposta da serpente. Adão cedeu ao medo de perder Eva, é o que eu imagino. Temos aí o pecado de Eva contaminando Adão, e o pecado de Adão contaminando todos nós. A segunda parte dessa mensagem que nos propomos a responder é como vencer a tentação. Já que a gente entendeu esse processo, como vencer, como interrompê-lo, como impedir que esse desejo natural, essa atração natural pelo belo não nos leve à queda, à perda da salvação, à destruição do nosso ministério e do nosso chamado. Eu gostaria muito de ter uma receita simples, de verdade. Eu gostaria muito de chegar aqui e dizer, irmãos, faltam 2 minutos para terminar a mensagem. É só você cantar essa música mágica. É só você fazer esse mantra instantâneo e pronto. Repita essas palavras desse jeito e vai lá. Você nunca mais vai ser tentado. Quando você for tentado, faça esse ritual no final de semana, num sítio, num encontro. E quando você voltar de lá, pronto, você vai estar forte para vencer as tentações por resto da sua vida. Como seria bom. Mas isso não existe. Embora o caminho para vencer as tentações não seja simples,
eu desejo aqui simplificá-lo ao máximo para você. Outro pregador, com certeza, falaria aqui outros pontos, e esteja certo que há muitos outros que podem ser abordados, mas eu vou falar aqui sobre 5. Eu cheguei a 5 conselhos para vencermos as tentações. Primeiro, evitando o contato com o que te faz pecar. Diga assim: evitando o contato com o que te faz pecar. Saindo daquele ambiente, saindo do contato com aquelas pessoas, daquela rotina que por anos te conduz a um pensamento, a um sentimento e a uma prática. Evite o primeiro contato. Eu me lembro da história de um rapaz que chega para o pastor e diz assim: pastor, eu estou com um problema. Pastor, qual o problema, meu filho? É que eu vinha do trabalho e não é a primeira vez que isso acontece, e no caminho eu passo por uma casa e tem uma senhora muito bonita, muito sugestiva, muito perfumada, que vai, psiu, psiu. Pastor, me chama. E por que você não diz não? Pastor, eu não resisto. Pastor, meu filho, vem cá, vou te disciplinar, vou orar por você. E você vai orar comigo aqui, você vai vencer essa tentação. Ele, amém, pastor, amém. Pastor orou por ele. Uma semana depois volta o rapaz. Pastor, é o que, meu filho? E aí, venceu? Ele, não, pastor. Passei lá, ela, psiu, psiu. E eu entrei. Pastor, meu filho, vamos jejuar. Vamos jejuar. Vou jejuar com você. O pastor jejua, jejua. Daqui a uns 10 dias volta o rapaz de novo. E aí, meu filho, você venceu? Pastor, eu estava em jejum, estava orando, consagrando. Passei lá, ela fez, psiu, psiu. Pastor, eu não resisti. O pastor olhou para ele e falou: meu filho, tem um outro caminho para você passar? Ele falou: tem. Tem um outro caminho. Veja, se ficar ali no entorno da árvore, que Deus disse para não ficar, olhando o fruto, olhando aquilo que é proibido, no lugar proibido, irmão, vai dar ruim. Se você quer vencer a tentação, evite o primeiro contato, saia do ambiente, arrume outra coisa para fazer, fuja, evite o contato. Olha o que Jesus ensina sobre isso em Mateus 5:29. Jesus fala, Mateus 5:29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Em seguida, ele usa o mesmo conselho para falar da mão direita. Se a tua mão direita faz pecar, arranca, tira, lança para longe. Veja, por que a referência ao olho, pastor? Por que a referência à mão? Você já pensou nisso? Jesus está falando do primeiro contato. É isso que Jesus está falando. A mulher viu e a mulher tocou. A expressão choca, não é verdade? Arrancar um olho, irmão, arrancar uma mão é algo que choca. Mas claro que Jesus não está falando de uma linguagem literal, né? Definitivamente Jesus não espera ter uma igreja de gente mutilada, porque todos nós teríamos que ter arrancado já um olho, a mão, algumas 2 mãos, mas deixa para lá. O que Jesus está dizendo é: se você não consegue vencer a tentação, faça-se cego para aquilo. Mas evite o primeiro contato, mesmo que isso lhe cause muita dor. Vale a pena por causa do resultado, porque se você não vencer a tentação, todo o seu destino, o destino eterno de sua alma, estará comprometido. Então arranque o olho, faça-se cego para aquilo. Se você não consegue interagir com alguém, com um ambiente, sem pecar, é preferível que você faça um esforço para cegar-se, para mutilar-se emocionalmente, socialmente, sua vontade, no seu íntimo, porque é melhor perder alguém, é melhor perder uma amizade, é melhor abrir mão de um prazer do que ser eternamente afastado de Deus. É isso. Se o problema de alguém é a bebida alcoólica, quando você for fazer compra, irmão, passa longe daquele corredor. Tem ninguém vai fazer compra meia-noite, aí fica no corredor, aí passa no corredor a bebida, que é destilada, aí pega, não vou comprar não, só para ver o rótulo aqui.
Agora tem artesanais, né? Meu Deus, lúpulo selecionado, fermentado, não sei o quê, o processo. Para muitos isso não diz nada, mas para você esse flerte é perigoso. Tem gente que não pode ver um capítulo de uma novela. Pastor, novela é pecado, mas tem gente que é. Porque se ele vê um capítulo, pronto, ele não consegue mais parar. Ele começa a torcer, ele se emociona, ele fica com raiva do vilão. Pronto, acabou o culto da palavra. Acabou o culto da vitória, irmão. Como é que você faz, pastor? Faça-se cego. Não veja um capítulo. Arranque um olho. Dói, mas não veja. Pastor, eu não vou ter desejo. Vai ter, é você. Você vê, aquilo é bem feito, é produzido. Viu, gostou, pronto. Não veja. Para outros, é internet, redes sociais. Você achou que eu não ia falar? Te achei? Não, o cara está tranquilo. Mas ele achou, por exemplo, ele parou para dar uma olhada. Pronto, ele não consegue parar. E fica. E que alguém comentou. Deixa eu ver, deixa eu comentar. E começa, e não para, mano. E não para, não consegue, perde amanhã. Perde horas de sono. Isso quando não descamba para áreas proibidas do jardim. E começa a olhar frutos proibidos. E conversar com serpentes astutas. A solução é arrancar a mão direita. Mas o cara viciado vai falar, eu clico com a esquerda. Arranca as duas, então. Mas vença, evite o primeiro contato. Segundo lugar, como vencer a tentação? Mantendo uma vida de vigilância. Diga vigilância. Em Mateus 26, 41, Jesus ensina o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja, um homem de oração que não vigia, cai do mesmo jeito. Interessante, o segundo ponto para vencer a tentação é a vigilância, que a gente fala muito de oração. Claro, a oração é algo muito importante, né? Mas imagine quantos livros existem sobre oração. Imagine quantas mensagens, quantos estudos, a gente tem culto de oração, né? Claro, isso é muito importante. Mas percebeu? Não se fala de vigilância. Eu não me lembro, culto de vigilância. Tem uns 3 livros esse mês que foram lançados sobre vigilância. Não se fala muito sobre isso. Mas o texto que Jesus fala aqui, vigiar vem em primeiro lugar. Como prioridade. Vem antes de oração. Vigiai e orai. Ou seja, estar vigilante e orando é a receita dada por Jesus para vencer a tentação. E o motivo, o próprio texto dá. A carne é fraca. Ou seja, ela é sugestionável, ela é volúvel, ela é totalmente influenciável pelo ambiente. Primeira carta de Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está andando ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A estratégia para vencer esse leão feroz, que está ao nosso derredor, bramando como leão, Tiago, capítulo 4, versículo 7 nos dá, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, resista a este leão, e ele vai fugir de você. A oração, ela nos conecta ao mundo de Deus, mas é a vigilância que nos faz ver esse leão. É a vigilância que nos faz ficar atento a ele. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: vigia, irmão. Terceiro lugar, estamos chegando aqui no final. Para vencer as tentações, você precisa cultivar uma mente sadia. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. São pensamentos alimentados que determinarão as nossas escolhas. Se eu penso muito em alguma coisa, certamente a minha prática de vida vai revelar aquilo que penso, aquilo que estou cheio.
Então, antes de mudar as minhas práticas de vida, eu preciso mudar os meus pensamentos. Se eu quero vencer as tentações, eu tenho que começar mudando a minha mente. Por isso eu preciso substituir pensamentos de fantasia, pensamentos de cobiça, por isso aqui que Paulo está dizendo, por aquilo que é honesto, por aquilo que é puro, por aquilo que é santo, aquilo que é amável. Jesus deixa bem claro em Marcos 7, 21 e 23 o seguinte, ele diz, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, ele diz, os adultérios, as fornicações, os homicídios, todos esses males, e Jesus, procedem de dentro e contaminam o homem. Por isso, o terceiro passo da vitória sobre a tentação, ou as tentações, é mudar a mente, é mudar o coração. O que só é possível a partir de um nascimento espiritual. Por isso que Paulo fala em Colossenses, pense, se você já ressuscitou com Cristo, pense nas coisas que são do alto. Não pense nas coisas da terra. Não fica pensando nessas coisas. Encha o seu pensamento, troque a sua mente. Os pensamentos de pecado, aquilo que te atrai, troque pelos pensamentos daquilo que é eterno, daquilo que é bom, das coisas que são do alto e não das coisas que são da terra. Quarto lugar, andando no Espírito. Gálatas 5,16, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quinto e último lugar, fortalecendo-nos na palavra. Salmo 119, 11 diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que bom que você está no culto da palavra. Você está sendo fortalecido aqui. Para vencer as tentações. Para vencer a sua tendência. Para vencer a carne. Para vencer as fraquezas. É a palavra, querido. É a palavra. É através dela que nós somos limpos e renovados. Quando você é exposto da palavra, você está sendo afastado do pecado e aproximado de Deus. Era a palavra que representava a pia, né, que lavava o sacerdote e o tornava pronto para oferecer o sacrifício a Deus. É a palavra que nos limpa e nos torna aceitáveis a Deus. É a palavra que nos fortalece, ela é o nosso alimento. É ela que nos capacita para vencer as tentações. Foi com a palavra que Jesus venceu Satanás lá no deserto, com a palavra. Amém? Você não pode usar nada para tentar limpar o seu interior, porque nada tem esse poder. Não há nada que possa te dar ferramentas para vencer as tentações. Nenhum livro, nenhuma prática, só a palavra. Só a palavra é algo que tem o poder de penetrar na sua alma e arrancar os maus pensamentos. Só ela pode fazer com que você deseje menos o pecado. Mais nada, só a palavra. Em João capítulo 15, versículo 3, Jesus disse para os seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Concluindo, sempre que eu prego essa mensagem, acho que é a segunda ou terceira vez, eu me lembro de um cara na Bíblia que tinha tudo para dar certo, mas que teve um futuro e um sucesso cinza. Um cara chamado Sansão. Sansão era um cara escolhido por Deus. Um cara com uma capacidade, uma força fora do comum. Uma pessoa extraordinária. Com feitos incríveis. O que ele fez, matando 30 homens em Asquelau, levando os portões de Gaza, colocando fogo na seara dos filisteus. Um cara com feitos incríveis. E claro, uma pessoa que nasce da maneira que ele nasceu, com a palavra profética, nazireu, era uma pessoa que Deus tinha planos para a vida dele. Tinha planos, mas esses planos foram frustrados. Aquele não era o plano para a vida de Sansão. Sabe por quê? Porque Sansão, ele foi capaz de vencer 1000 homens com uma queixada de jumento, mas ele não foi capaz de vencer a si próprio. Provérbios capítulo 16, versículo 32 diz, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Sansão era o contrário. Ele era capaz de conquistar uma cidade, mas não era capaz de conquistar a sua vontade, de dominar a sua vontade. Você conhece alguém assim? Uma pessoa com uma capacidade extraordinária
mas que não vence os seus impulsos, mas que não tem, não consegue vencer as tentações. Sansão foi um homem que fixou os seus olhos no brilho dos olhos de Dalila e terminou cego. Um homem que gostava de brincadeiras e seu último ato público foi servir de palhaço para os seus inimigos. Um homem que era forte por fora, mas fraco por dentro. Um homem que gostava de enigmas, mas não decifrou o enigma da sua própria vida, porque tinha um chamado de Deus para ser um libertador do seu povo, e terminou como um escravo dos seus inimigos, porque não venceu as tentações. Veja como isso é sério. Só que ninguém consegue vencer as tentações sem a ajuda de Deus. Ninguém que está aqui, meu irmão, ninguém é melhor que Sansão. Assim como você não é mais forte fisicamente do que ele, você provavelmente nem eu somos mais fortes do que ele. A Bíblia diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Então, eu não olho Sansão com olhar de crítica, eu olho apenas um exemplo humano. E a Bíblia não ensina apenas com palavras de comando, faça isso, faça aquilo. A Bíblia ensina também com exemplo. E nem sempre com exemplos bons, às vezes com exemplos maus. Por isso que Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Não é para lembrar e repetir, não, é para lembrar e não fazer aquilo. O exemplo de Sansão é um exemplo para nos afastar daquilo que nos destrói, daquilo que impede o plano, o projeto de Deus para a nossa vida. Porque também você foi criado para um projeto, você foi criado para um plano. E Satanás sabe que a tentação é o projeto do inferno para impedir o que Deus tem planejado para a tua vida. E sozinho você não vai conseguir. Você pode ser mais forte que Sansão, você pode ser mais sábio que Salomão, eles caíram. Sozinho você não vai conseguir. Mas graças a Deus que ninguém aqui está sozinho. Quem é servo de Deus aqui? Quem é serva de Deus aqui? Amém? Deus está com você e Ele tomou duas providências para lhe ajudar nessa guerra, para lhe dar poder para vencer as tentações. 1 Coríntios 10, 13 fala dessas duas providências que Deus tomou. Primeiro, a Bíblia diz: Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que vocês podem suportar. Segundo, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que vocês possam suportar. Que você receba poder de Deus para suportar as tentações que você tem enfrentado. Que você receba esta graça de Deus, essa presença de Deus, que vai ser um escape. Que o escape chegue diante de você nessa noite. Aleluia. Queridos, esta é a grande luta da nossa vida. É a grande luta de todo crente. Primeiro, deixar o Egito definitivamente, sem ter saudade do Egito. Você vê, às vezes a vida é horrível, é a luta, mas quando a gente passa, chega um certo tempo, a gente olha para trás, a gente acha que a gente era feliz, né? A gente não lembra das lutas. Nossa, os caras estão no Egito sofrendo, sendo esmagados. Chega aqui um tempo, eles se esquecem, porque tem cebola. Você vai gostar de cebola assim? A gente vai nem ter Outback lá, mas vocês gostavam de cebola? Vamos voltar. Veja, eles se esqueceram. Querido, a nossa proposta é sair do Egito, porque por mais prazeroso que ele possa ser, é um lugar de escravidão. Deus não tem para você um lugar de escravidão. Deus tem uma terra boa e larga para você. Deus tem liberdade para a tua vida. Jesus não morreu apenas para nos perdoar o pecado. Jesus morreu para nos libertar do poder do pecado, do poder do Egito. Precisamos atravessar o mar desta vida a pé enxuto, sabe? A pés enxuto, ou seja, sem nos contaminar com a lama deste mundo. É isso que Jesus quer. Que a gente atravesse aquilo que nos separa deste mundo sem nos contaminar dessa lama. E principalmente, que a gente vença os desafios e as tentações desse deserto. Se você não vencê-los, meu irmão, aquele povo se acovardou e morreu no deserto. Nós vamos vencer as tentações desse deserto. Deus tem uma promessa para a nossa vida. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado aqueles que vencem a tentação, porque eles vão receber a coroa da vida. Oh, que Deus nos dê graça
para vencer as tentações. A minha oração é a oração que Jesus nos ensinou. Senhor, livra-nos de entrar na tentação. Não nos deixa entrar na tentação. Onde estão aqueles que são mais que vencedores, que vão vencer as tentações, esse deserto desta vida, e vão tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que você saia daqui fortalecido e decidido a vencer as tentações por esta palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe.